Olá, está começando mais um TV Campus Entrevista. No programa de hoje, eu converso com a professora Mônica Arpini, docente do Departamento de Psicologia aqui da UFSM. O nosso assunto? A proibição do uso de celulares em ambientes escolares. Não sai daí porque o TV Campus Entrevista de hoje já está começando. Eu sou Victor Souza, estudante de jornalismo, e hoje nós vamos conversar com a professora Mônica Arpini. Professora, seja muito bem-vinda ao TV Campus Entrevista. Obrigada, Victor. Professora, então, para começar a nossa conversa, eu queria te perguntar por que proibir o uso de celulares nas escolas? Então, o uso do celular nas escolas veio como uma grande onda, né? Então, foi entrando e é como se depois de um tempo a gente tivesse se dado conta que perdeu o controle sobre esse uso, né? E aí se começou então a estudar, avaliar, ponderar sobre os problemas desse uso quase sem controle, né? E uma tarefa, uma decisão que ficou difícil para os professores, para as escolas enquanto instituição, que é pensar em como lidar, né, com essa... É algo que entra como novo, né, se pensar em termos históricos, assim, né, e que começa a se... desenhar como um grande problema, né? O que no início parecia algo sem consequências, né? Hoje já não se entende mais dessa forma, né? Então, hoje é visto por pesquisadores, pessoal que se dedica, né, a isso, e da psicologia também, como um problema a ser enfrentado, né? Então, acho que pensar sobre isso é um dos desafios desse tempo, porque é nesse tempo que se disseminou dessa forma o uso, né, indiscriminado, né, até quase independente da idade, né. E como a proibição do uso de celular pode impactar no desenvolvimento de habilidades socioemocionais da criança e do adolescente, como a empatia e a comunicação? Se entende, né, e pesquisas, enfim, que o uso assim indiscriminado do celular em crianças e até adolescentes jovens até 16 anos pode ter repercussões variadas, né? Entre essas, as que preocupam mais são as questões da interação social, né? A sociabilidade interativa, a questão da privação do sono ou da interferência no sono e o impacto na aprendizagem por ficar muito difusa, né? Entrecortada. Então, proibir o uso do celular nas escolas é tentar melhorar essas condições, né? Para que eles possam estar na escola com o sono em dia, poder estabelecer relações de empatia, de interação social, de atividades colaborativas, integrativas, numa relação que a gente chama numa relação corpórea, né? Que é com o corpo do outro, o outro real, né? Não é que não se estabelece interação quando se está com um smartphone, numa rede social. Se estabelece, mas não é uma relação corpórea, né? Não é uma relação em que a atividade está sendo desenvolvida no real, ali junto com o outro, com o corpo do outro, né? Então, a ideia de proibir é tentar ampliar a possibilidade dessas experiências que, de algum modo, se perderam, né, com esse uso, vamos dizer assim, indiscriminado, né? Se entende que são, do ponto de vista do desenvolvimento, são prejuízos,
do ponto de vista da sociabilidade, da construção de habilidades de relacionamento social e do ponto de vista da aprendizagem, né? A senhora falou sobre essa questão do ponto de vista de prejuízo do uso excessivo do celular. A senhora pode citar algum desses prejuízos para a gente? Como é que funciona nessa criança, nesse adolescente? A ideia do prejuízo é porque, de algum modo, se ele tem acesso, né, ao uso, ele tem um smartphone, né, e ele tem acesso restrito, ele vai estar sempre sendo chamado a estar conectado. E quando ele está conectado, ele diminui as possibilidades de interação real do ambiente, né? E isso tem um impacto sobre habilidades que devem ser desenvolvidas, sobre a relação com o outro, sobre o modo de interação, sobre a empatia, sobre desenvolvimento de ações coletivas, né, de desenvolvimento do corpo físico. Então, são vários prejuízos, muda o modo como ele interage, né? E isso se avalia que são efeitos prejudiciais, além do fato do sono que se entende, né? Tem um pesquisador americano, um psicólogo, que escreveu um livro que é bem interessante para quem gosta dessa temática, que é Geração Ansiosa. Ele fala mais dessa geração Z, a partir de 2010, que é a geração que veio com tudo no uso do smartphone, né? Porque não é... A gente tem que ter cuidado aqui também para não, talvez, confundir, né? Não é que se quer as escolas sem internet, não, porque a internet vai beneficiar no uso de programas educativos, desenvolvimento de programas e, enfim, pesquisas sobre temas, assuntos, plataformas que podem, né, favorecer o estudo de determinados temas. O que se fala é em relação ao uso, por exemplo, de um smartphone individual na escola, né? Sim. Esse é que se entende que não deveria estar disponível, né? E estava falando desse pesquisador, ele entende que as crianças deveriam ter muito pouco tempo, até os 2 anos, não, se possível, não apresentar, dos 2 aos 5 alguma coisa, obviamente que está supervisionada pelos pais, no ensino fundamental alguma coisa, e aos 14 anos o smartphone e aos 16 anos redes sociais, e se possível prolongar. Então, esse pesquisador americano, a Austrália já está só permitindo a partir dos 16 também, redes sociais. Então, a gente vê que não é uma questão do Brasil, não é uma questão que o mundo, vamos dizer assim, pesquisadores estão entendendo prejuízos no uso excessivo, porque não se conseguiu controlar, né? Então, esses pesquisadores, e principalmente esse que eu estou me referindo, Jonathan Haidt, ele entende que na escola não deveria ser. Quer dizer, e não é assim, não, guarda e usa no intervalo. Ele entende que não deveria usar, nem no intervalo, porque ele fala que no intervalo, se você for usar, você não vai interagir, não vai desenvolver uma brincadeira coletiva, não vai fazer esse bate-papo na interação corpórea, né, com o outro real, e que eles vão ficar sentados, né? Então, podem ser, talvez, a gente conversando aqui, decisões que seriam talvez um pouco radicais, né? Mas é uma radicalidade motivada por uma avalanche, né? Vamos dizer assim, por uma grande onda, né? Que, vamos dizer assim, um barquinho à deriva não vai dar conta. Então, é um pouco entendido como resolver uma questão que, né, talvez tenha surpreendido, né? Porque não sei se pensava que praticamente todas as crianças teriam disponíveis, ou todo jovem, início da puberdade, um smartphone, né?
Então, a ideia, pensando nesses pesquisadores e algo que vem, né, de países também desenvolvidos e tal, é restringir, vamos dizer assim, radicalmente esse uso, né, do smartphone. E ainda falando agora sobre as escolas, o que elas podem oferecer para essas crianças e para esses adolescentes nesse momento de lazer deles, por exemplo, no recreio, que eles agora estão sem o celular. Qual que é a melhor alternativa, a mais saudável? Os autores assim, mais da psicologia, né, a ideia é estimular o brincar livre, né, algo que fica muito cortado com o celular, né? Então é voltar para a brincadeira, pracinhas super bem equipadas, atividades que envolvam participação coletiva, estímulo a atividades esportivas, né? Jogos coletivos, algo que vem bem na contramão, né? Daquilo que propõe o uso do celular, vamos dizer assim, né? Perfeito. E agora vamos passar para o papel dos pais nesse cenário. Qual que é o papel dos pais nessa? Tem essa questão do apoio à escola. Já que a escola proibiu, o que os pais devem fazer em casa? Esse é um tema delicado, né? Com porque para os pais é às vezes mais fácil lidar com a escola proibir, porque daí é um problema que a escola vai ter que enfrentar e comprar essa bronca, como se diz com os adolescentes, né? Do que eles próprios terem que lidar com a bronca de auxiliar nesse uso, né? E não tem sido fácil, porque os pais também dispõem muito desse uso, né? Então, uma das coisas, obviamente, que a gente espera que os pais apoiem. Por quê? Porque isso é, digamos assim, algo para ajudar, estimular, potencializar o desenvolvimento dos filhos, né? Não é que a escola vai inibir, restringir porque quer, né? É baseada em estudos, pesquisas, identificação de problemáticas, né? Enfim. Então, se espera que os pais possam compreender e apoiar, porque isso é algo para favorecer o desenvolvimento e a aprendizagem dos filhos. Então, é algo positivo, né? É uma bronca que tem uma razão de ser, né? Então, se espera que eles possam apoiar, né? Eu já ouvia mais tempo, assim, de pais que querem que os filhos levem e querem que eles fiquem com celular, smartphone, com eles. Porque se eu precisar, enfim, isso não é algo que ajuda, né? A escola, né? Então, acho que os pais também têm que lidar com isso, assim, né? De conseguir entender que eles vão encontrar meios de se comunicar com o filho institucionalmente, né? E que é assim que deve ser enquanto eles estão na escola, né? Pelo menos até o ensino médio, né? Assim deveria ser. Claro que isso implica agora uma mudança de mentalidade, talvez, né? Da forma dos pais pensarem que ter na escola o equipamento é dispor de um certo controle, né? Talvez seja importante que os pais possam rever esse ponto de vista no sentido de que dispor do smartphone é mais risco do que proteção, né? Ou é mais prejuízo do que ganho. Mais risco porque para quem ainda não tem recursos para identificar, né, hoje se entende que estar conectado oferece um risco muito grande, né, para questões que podem trazer prejuízos para o desenvolvimento, enfim, e traumas, né, psíquicos, pela questão de questões sexuais, pornografia,
N situações que a gente sabe, quem estuda redes sociais sabe que isso atinge adolescentes e, recentemente, crianças também, né? Por que recentemente crianças? Porque o uso foi ficando mais liberado para as crianças. Daí que se hoje, né, se pensa em como poder ter um controle sobre isso. Claro que os pais também, a gente diz que a parentalidade, ela funciona muito pelo exemplo, né? Então, os pais, para ter um certo controle e mudar um pouco essa cultura do uso, teriam que pensar no seu uso também, né? Então, isso também é um desafio para os pais, né? Como eles também podem interagir mais com os filhos, né? Sem estar também tão entrecortados pelo uso indiscriminado deles, né? O que é bem difícil, né? Então, são vários pontos, vamos dizer assim, a ser repensados do ponto de vista mesmo de uma reflexão crítica, né? De mudar padrões de relacionamento, né? De relacionamento em função do uso, né? Então, os pais também devem ser chamados, né? A fazer atividades mais de interação com os filhos, né? Que possam restringir, desfocar do uso, vamos dizer assim, por muito tempo, né, do celular. Durante um tempo, talvez os pais tiveram muito preocupados em proteger os filhos do mundo de fora, e o mundo de fora entendendo esse mundo como um mundo real, do perigo real de andar sozinho, de brincar na rua, né? Hoje se pensa muito que toda essa proteção, e alguns chamam de superproteção, para o mundo externo, real, os deixou desprotegidos para o uso das redes sociais, né, da internet, enfim. Então é preciso equilibrar isso, né? O medo não só do que está aí que é real para os pais, de que pode acontecer alguma coisa fora, mas de que alguma coisa pode estar acontecendo dentro de casa, quando ele está no quarto e se pensa que está totalmente seguro. Ali também mora o perigo, né? Então, acho que os pais entenderem isso, né? Não vai ser fácil, porque isso implica em uma reação que deve acontecer por parte dos adolescentes, das crianças, porque já aquilo se inseriu, né, culturalmente. Mas vai ser necessária. Se a gente pensar em termos de desenvolvimento, em termos de construção de uma interação mais, vamos dizer assim, saudável, né? Existem estudos que correlacionam, né? Aumento de ansiedade, depressão em jovens, em adolescentes e crianças, correlacionados ao uso, vamos dizer assim, abusivo ou indiscriminado das redes sociais, né, por conta da facilidade de estar todo o tempo conectado e chamado a, né, então, em meninas por conta de padrões de beleza, né, enfim, todo um mundo que se cria ali, né, que gera, né, inconformidades, enfim, e os meninos pela questão de jogos online e a questão mesmo da sexualidade, né? Então, porque por não ter o corpo real do outro aí, a dimensão do limite do perigo, ela fica um pouco, parece que nublada, enuviada, né? E as coisas às vezes avançam
um limite do que pode, do que não pode, né? Então, realmente é algo, é um desafio do nosso tempo, né? E vai ser necessário fazer essa mudança, né? E os pais vão ter que ser colaborativos no sentido de que eles também vão precisar restringir de certa forma, né? E eu diria que isso está posto. O desafio está posto, né? Não quer dizer que a gente já está fazendo isso no dia a dia, mas ele já está posto, né? Perfeito. E agora, professora, já se encaminhando para o final da nossa conversa, qual conselho que a senhora deixa para os pais de crianças ou adolescentes onde o filho já, por exemplo, já utiliza bastante o celular, já tem contato com redes sociais? O que a senhora deixa de conselho para esses pais? Para os que já têm e usam muito, eu diria como sugestão, né, que tentassem reduzir. Psicólogos que estudam isso, esse próprio autor que eu citei, ele fala que se deve restringir antes do sono, um tempo antes, não ser a última coisa que se vai fazer, nem a primeira a última ao dormir, a primeira ao acordar, né, para garantir que o sono fique mais tranquilo e que o amanhecer também, e que prepare para ir da escola melhor. Os pais deveriam cuidar um pouco o que seus filhos estão, por onde estão transitando, né? Isso significa interagir um pouco com os filhos em relação ao quê, né? Então, essa coisa assim, vem da escola e fica a tarde inteira fechado no quarto e, bom, parece que está tudo bem, né? Vai ser necessário olhar melhor para isso, chegar mais perto, né? Mostrar mais interesse, porque aí pode estar, né? Recentemente teve um caso de uma menina que se envolveu até num crime ali do Paraná, uma situação bem grave, vamos dizer assim, né? E eu vi uma entrevista dela e que ela diz que teria sido muito importante para ela que os pais tivessem proibido ou monitorado, porque ela teria conseguido não fazer o que ela fez, né? E agora ela responde, vamos dizer, criminalmente, né? Então, acho que esse é um recado para os pais, assim, né? Se ocupar. É um recado que onera, né? Mas a parentalidade é isso, né? Não se pode desejar ser pai e mãe para não ter que fazer as tarefas que não são fáceis, né? Então, não vai ser fácil, mas é necessário. Então, o monitoramento vai ser importante, né? O controle vai ser importante, proporcionar atividades em família, ou, né, que desfoquem, que proporcionem outros espaços, né, de passeio, de atividade de esporte ou de lazer, de contato com natureza, enfim, que tirem um pouco do interesse, né? Eu diria que esses são os principais desafios, né? Perfeito, professora. Queria agradecer a senhora por sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço. Espero que tenha atendido um pouco aí as expectativas, enfim, né? Com certeza. Muito obrigado. O TV Campus Entrevista de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode nos assistir pelo YouTube da TV Campus ou pelo canal 15 da NET Santa Maria, a qualquer momento na programação das rádios universitárias ou no seu tocador de áudio favorito. Eu fico por aqui e até mais.